A grande conquista, que é um sonho histórico dessa cidade, o metrô de Porto Alegre. Depois, idas e vindas, depois de eu próprio, mesmo não formalmente, já ter jogado a toalha, nós voltamos a conquistar e hoje o metrô está aí. O metrô é uma realidade. Tá? Nós estamos em pleno processo para executar o metrô de Porto Alegre. Então, é ou não uma notícia extremamente positiva? O fato de estarmos construindo, agora Arena pronto, Beira-Rio já praticamente pronto, é ou não alguma coisa positiva para a cidade? Eu, não por ser um apaixonado por futebol, mas por entender que a cidade ela se compõe de equipamentos públicos e privados que devem ser adequados ao cidadão, eu, obviamente, tenho que destacar muito a qualidade da Arena e do Gigantes da Beira-Rio. Por quê? Porque eu ia para o Olímpico, certamente muitos de vocês iam para o Beira-Rio. Nós não éramos tratados como consumidores, nós não éramos tratados de forma adequada. Bom, alguém vai me dizer que se sentia à vontade no Olímpico ou no Beira-Rio antigo. Agora não. Quem vai para a Arena é realmente tratado de forma adequada. Paga o valor, é tratado como consumidor, como espectador, como em qualquer casa de espetáculo. E o mesmo vai acontecer no Gigante da Beira-Rio. Então é uma notícia extremamente importante, auspiciosa, que nós temos que levar em consideração. As obras, falar um pouco sobre as obras. Hoje muita gente não entendeu que, na verdade, as obras que nós conquistamos para a cidade não eram obras para a Copa do Mundo. Nós aproveitamos a oportunidade aberta pelo governo federal, uma discussão sobre Copa do Mundo, e fomos e nos credenciamos. É a cidade, faço o desafio, é a cidade que mais conseguiu obras e recursos na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Faço um desafio. Fiz esse desafio sexta-feira passada, quando estava em Salvador. Foi sexta-feira passada? Já estou perdido no tempo. Não, na outra, retrasada, em Salvador, no sorteio da Copa. Perguntei para os jornalistas gaúchos: andem por Salvador, andem. Busquem em Salvador as obras que Salvador está fazendo em função da matriz de responsabilidade que irão alterar a infraestrutura de Salvador. Não tem. Onde é que está a grande obra? Nova Fonte Nova, financiada com dinheiro público do governo do Estado, ao contrário da nossa Arena e ao contrário do Beira-Rio. Andem pelas 12 cidades, algumas têm até algumas obras, não vou dizer que não existam, mas a cidade que melhor conseguiu canalizar recursos foi Porto Alegre. E uma boa, conseguimos, aí com a ajuda da então primeira a ministra-chefe da Casa Civil e hoje presidente da República, a única cidade que assinou 13 matrizes de responsabilidade. Ou seja, nós conseguimos, no primeiro momento, em torno de 150 milhões de reais para as obras. Aí eu reclamei, o prefeito André Fogaça, mas eu cuidava do assunto, reclamei da ministra que nós estávamos em desvantagem com outras cidades. Abriu-se uma segunda matriz de responsabilidade, subimos para mais de 500 milhões, e finalmente chegamos a 880 milhões de reais em obras, que obviamente nós vamos pagar, é financiamento, com prazo mais alongado, de pagamento, com juros menores, prazo de carência maior, mas nós vamos pagar. Mas é uma oportunidade ímpar que realmente não aconteceriam, as obras não aconteceriam, se não tivéssemos esta oportunidade. O pessoal inclusive dizia: é louco buscar tanta obra ao mesmo tempo, que quem faz obra sabe. Fazer tantas obras ao mesmo tempo é de uma maluquice, porque tu continua contando com a mesma equipe, continua contando com os mesmos técnicos, o mesmo número de engenheiros, de arquitetos, enfim, das pessoas que irão trabalhar para planejar tudo isso com a cidade funcionando. Tu não para a cidade, tu na verdade tem que continuar administrando a cidade da mesma forma, até melhor do que antes, e ainda assim preparando para que as obras acontecessem e a sua fiscalização. Mas elas estão acontecendo. Então, bom, aí vem, mas as obras estão atrasando, não ficaram prontas para a Copa do Mundo. É verdade, infelizmente, isso é importante que se diga, nem toda obra depende da prefeitura. A gente faz a contratação, tenta impulsionar, mas existem fatos externos que dificultam
Aliás, quem já fez aqui uma simples reforma no seu apartamento sabe do que eu estou falando. Não preciso falar mais nada, mas eu vou dar como exemplo. Voluntários da Pátria, que é uma obra essencial para você, não tem nada a ver com a Copa, é uma obra essencial porque nós vamos fazer realmente uma ligação, dando um fluxo de saída além da Castelo Branco para sair e entrar da cidade. Aí vem o IFAM, que é o nosso Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, e diz que tem um sítio arqueológico para a obra durante 8 meses. Bom, não tem cronograma que se aguente. Aí vem o Ministério Público e impede as empresas de continuarem tirando areia do nosso Guaíba. Quais são as obras que pararam? Aliás, as únicas, de passagem, tem construtor aqui. Somente as obras dos corredores de ônibus durante 6 meses. Bom, aí vem a polêmica sobre as árvores da duplicação da Beira-Rio. Cidade com 1.300.000 árvores, é só olhar. 613 praças, 9 parques, 3 unidades de conservação. Somos uma referência para a América Latina em termos de arborização. E numa boa, por causa de meia dúzia de árvores, criou-se a maior celeuma. Desde, não só o militante, mas até no Poder Judiciário, que ficou muito claro neste ano como o Poder Judiciário não decide de acordo com a lei, decide pela pressão popular. Esse foi o exemplo. Segundo exemplo da passagem do ônibus. Faço questão de dizer isso porque a declaração está na 0 hora, não sou o que digo, quando o juiz, em menos de 30 minutos, decidiu dar a liminar, ele disse: realmente, eu não li o texto da ação, mas tem a mobilização da população, então deve estar certo. Infelizmente, é desta forma que nós estamos convivendo. Falando nisso, também para que vocês saibam, um grande problema que nós enfrentamos é que todo mundo se sente no direito de fiscalizar. Não sou contra a fiscalização. Aliás, nós fomos escolhidos como uma das cidades mais transparentes. Não fomos nós que dissemos isso, acabei de citar, e temos o reconhecimento do próprio Tribunal de Contas do Estado, temos o site mais transparente do Estado, a ONG Transparência nos coloca junto com Curitiba as 2 capitais mais transparentes do país. Nós temos 14 instituições, 14, que fiscalizam cada uma das nossas obras. E cada uma delas encontrando aqui ou acolá, uma vírgula aqui ou um problema acolá, e nós temos que criar toda uma estrutura para darmos explicações. Vou para a Avenida Tronco, que para mim é a principal obra da Copa do Mundo. Vou explicar o porquê. Não é que seja a melhor em mobilidade, é que é uma obra social de uma grande envergadura. Só sabe disso quem conhece a Avenida Tronco. A Avenida Tronco é uma obra gravada, é o termo técnico, no plano diretor desde 1979. Está lá, o plano diretor de 79 foi um plano realmente, né, Paulo, muito avançado. Ele colocava a Avenida Tronco como uma via essencial, está lá gravado. De lá para cá não se fez nada. Como não se fez nada, a população foi ocupando, e agora, quando fizemos o levantamento, moravam sobre o leito gravado da avenida 1.450 famílias. 1.450 famílias. Mais de 50% dos municípios gaúchos não tem 1.450 famílias no seu núcleo urbano. Mais de 50% das famílias das cidades gaúchas. Então nós, obviamente, fizemos um trabalho social para remover essas pessoas de forma absolutamente adequada. Sem despejo, sem faxina, como alguns estavam afirmando, até hoje continuam afirmando, mas com respeito às famílias. Desapropriamos 25 terrenos nas proximidades da avenida, terrenos escolhidos pelos próprios moradores, e fizemos primeira licitação para contratar empresa para a construção das moradias. Deu deserto. Deu deserto por quê? Porque em Porto Alegre, enfim, vários fatores, a construção civil tem pouco interesse em construir Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 salários mínimos. Não é verdade? É verdade, exatamente isso. Então, não constrói. Primeira licitação de zero. Aí nós
Apresentamos, então, vantagens.